Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós damos graças ao Senhor nosso Deus por nos dar a oportunidade. Estamos de volta apresentando o seu programa Fé Perfeita aqui por este canal de televisão, que nesta hora se transforma um veículo aonde a bênção do Deus eterno pode alcançar você. Quero agradecê-lo por tua audiência, dizer que tem sido para nós uma oportunidade muito grande poder estar com você para levar o Evangelho como ele é até a sua casa. E nosso interesse aqui em nenhum momento é de promover discórdia, mas de semear a palavra como ela é. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, nós temos lá no finalzinho do capítulo uma das mais bonitas afirmações do Senhor Jesus, que na verdade esconde um mistério tremendo que a maioria do mundo religioso desconhece. Jesus abre os braços e disse: "Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Você preste atenção que em nenhum momento Jesus convidou as pessoas para vir a Ele, para que Ele pudesse ensinar álgebra ou ensinar alguma coisa complicada para as pessoas, mas ensiná-las a serem mansas e humildes de coração. Você já notou que nós, na geração em que vivemos debaixo de um grande ensinamento materialista? Tudo que os pais ensinam aos seus filhos é, desde criança, chamamos os filhos e dizemos a eles que eles têm que ser alguém na vida. Diz: você vai crescer, você vai estudar, porque você tem que ter, você tem que possuir, você tem que se destacar. Esta é a inclinação da sociedade movida por um espírito de aquisição. O aprendizado que os pais dão aos filhos é, em primeiro lugar, você tem que possuir, você tem que ser. O cristianismo, não quero nem dizer o cristianismo, porque quando a gente fala em cristianismo, a gente fala no agrupamento de pessoas. Ismo quer dizer o segmento ideológico de Cristo, mas eu estou dizendo para você que Cristo, na verdade, é a pessoa e tudo que ele quer produzir é cristão. Um cristão. A Bíblia nunca diz que os discípulos foram chamados de cristianismo, não, foram chamados de cristãos pela primeira vez na Antioquia. Mas nós temos hoje um mundo que atesta crer em Cristo e é chamado de cristianismo porque é um grande ismo da sociedade e, na verdade, pouco de Cristo se tem
em seus ensinamentos e na sua vida prática. Mas lembre-se aqui, meu amigo telespectador, que Cristo, ele vem para trazer um ensinamento. Pode prestar atenção que a maioria das pessoas que atestam serem cristãs, elas não alcançaram descanso para a alma delas. Por que não alcançaram? Porque elas também estão dentro do contexto da sociedade materialista, de que imprime nos filhos este desejo de ser, de ter, de buscar e de possuir. Quando, na verdade, você vai ver que ser igual a Cristo é se despir de todo este espírito, porque Jesus ensina assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isto é abrir mão dos seus direitos. Isto não é ter, não é buscar possuir, não é querer ser alguém. Na verdade, Cristo nos chama para ser um dom ninguém. E isto é humilhar a si mesmo. Porque, na verdade, você vai ver que o oposto de Cristo está seu inimigo, que é Satanás, que no capítulo 14, versos 13 a seguir, do livro do profeta Isaías, ele tem uma outra posição. Jesus disse: eu quero ensinar a vocês o que é ser manso e humilde de coração, e então você encontrará descanso, você não estará debaixo desta pressão que o mundo vive. Você pode prestar atenção que o mundo chamado cristão, ele não é composto por pessoas que estão descansadas. Eis a razão da preocupação da igreja ter que se modernizar, ter que abrir a porta e acompanhar o espírito da sociedade. Você vê que não há preocupação de ser como Cristo. Cristo não estava correndo atrás de bens materiais. Cristo era uma pessoa completamente descansada que disse: as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm seus covis, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não o verá preocupado em fazer a arrecadação de dinheiro, você não o verá nunca preocupado em dar uma formação ideológica para os seus discípulos. Muito pelo contrário, ele disse: aprenda, porque na verdade tudo que nós temos é uma pressão que tomou conta do mundo, tomou conta da igreja, e se não houver uma válvula de escape, você explode. Você vê que cada dia surge religião, você vai ver que eles usam o nome de Deus para poder fazer com que as pessoas busquem apenas um Deus que lhes dá uma cobertura para a vida material. Pouco se importa com o descanso da alma, sem se lembrar que nesta vida tudo, absolutamente tudo, não compensa. Tudo é aflição, tudo é vaidade, e o homem termina correndo atrás do vento e sem levar nada consigo. Isto é, vive aqui debaixo de uma opressão, carregando a Bíblia debaixo do braço. Quando, na verdade, uma alma descansada que está na mão de Deus, ele sabe que Jesus não veio prometendo riquezas a ninguém. A Bíblia é tão precisa em dizer: se você tiver o que comer e com o que se vestir, você deve estar com isto feliz. Este não é o espírito que nós vemos na televisão, nem nas igrejas as pessoas pregarem. Você vai ver que a sociedade te empurra a ter um carro, a possuir uma casa, a pagar a faculdade, a ter um cartão de crédito, a ter um monte de coisas supérfluas que faz você estar oprimido,
não ter tempo para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, seus motivos, eles não são corretos. Você vai ver que a religião, ela tem alternativas que não são corretas, elas não ensinam as pessoas a amarem a Deus sobre todas as coisas, elas jamais poderão produzir o que Cristo queria que, na verdade, o povo tivesse, que era descanso. Você pode prestar atenção que a maior parte das atitudes do mundo chamado cristão são completamente opostas àquilo que Cristo ensinou. Isto é um paradoxo, mas é verdade. Então, eles fazem exatamente o oposto. Quando uma pessoa se torna cristã, se converte em um sistema religioso, veja como ele se torna prepotente, arrogante e já se considera acima da média dos demais que convivem com ele. Quero dizer a você, amigo telespectador, não há bem nenhum na minha carne, não sou melhor do que um ladrão, do que uma prostituta, não sou melhor do que o pior facínero, porque, na verdade, a sociedade vive de hipocrisia, vive de uma aparência hipócrita. Você vai ver que na sua carne habita os mesmos males que habitam na carne daqueles que estão praticando atos delinquentes. E se nós não os praticamos, foi a misericórdia, a bondade de Deus que manteve a mão dele sobre nós, mas, na verdade, o homem, por si, ele é iracundo, ele é de ganhar, de possuir, e para ganhar e possuir, ele é capaz de não pensar na situação do seu próximo. Isto é o que nós vemos aos montes, tanto na política, como na religião, e como no comércio e na vida da sociedade em geral. As pessoas, elas não têm temor de Deus, elas são, cada um carrega por si esta maldade nesta carne humana. Veja que a classe política não está pensando no seu semelhante, e muito menos em Deus sobre todas as coisas. Veja que a maior parte da classe religiosa também não está preocupada com seu semelhante. Você acha que aparecem pregadores que estão preocupados em salvar a alma das pessoas? Eles estão preocupados em manter seus projetos ambiciosos. E então seus projetos ambiciosos darão a eles o status, a condição em que eles pretendem chegar. Mas quantos realmente estão pregando o Evangelho porque sabem que existe um céu para se ganhar? E o céu, para se chegar lá, precisa-se, não é de ter e de possuir. Por isso, Jesus, quando chamou os discípulos, não lhes deu talão de cheque, não lhes deu cartão de crédito, não lhes colocou dinheiro na mão e disse: vá e anuncie o Evangelho. Você recebeu de graça e deve de graça dar aquilo que você recebeu. Mas o que nós temos hoje é um comércio da fé, em que aqueles que estão lá não estão preocupados em levar o Evangelho. Muito pelo contrário, a maioria dos pregadores vivem comprometidos com a denominação, porque a denominação lhes dá o cartão de refeição, lhes dá o padrão de vida, lhes deu aquele emprego. Mas e a alma do povo? Será que as pessoas que estão nos assistindo têm alma? Mas será que a alma dessas pessoas estão descansadas quando, na verdade, os líderes não estão descansados? Como pode haver libertação se não há um libertador? Jesus disse que se o dono da casa, o chefe de família, não for amarrado, o ladrão não pode entrar e saquear. Então, primeiro se amarra a liderança da igreja num conjunto de pensamentos materialistas e eles não podem ser descansados. Duvido que um pregador
Vá para a cama e coloque a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que ele terá que chegar diante do trono de julgamento um dia para ser julgado por aquilo que ele entregou às pessoas. Eles estão pensando que Deus os deixará passar sem que lhes seja cobrado a oportunidade que lhes fora dado. Então, quando eu venho na televisão falar sobre estas coisas, eu sei que muitas vezes sou mal entendido, mas há uma coisa que nós precisamos pregar e ensinar às pessoas, porque elas jamais serão salvas até que isto atinja a alma delas, que é aprender de Cristo. E quando você aprende de Cristo a ser manso, humilde, então você tem um tratamento diferenciado à sua esposa, aos seus filhos, ao seu semelhante. Você nunca pensará que você é melhor do que ninguém. Você não tomará o caminho oposto, porque o que nós vemos dentro do mundo chamado cristão é um monte de pessoas que acham, porque mudaram de igreja, podem acusar aqueles que estão em outra igreja e achar que os céus é de propriedade exclusiva deles. Eu vejo isto muito no meio pentecostal, eu vejo isto muito no meio evangélico, que gostam, acusam o catolicismo. Olha, amigo telespectador, de maneira realista e clara, ao olhar o capítulo 18 do livro de Apocalipse, nós encontramos uma mulher que gerou filhas, e estas filhas são chamadas tal qual a mãe, o mistério da grande Babilônia. Não há diferença alguma entre a Igreja Católica e o segmento da Igreja Católica, que são os evangélicos. Não há nenhuma diferença. A Igreja Católica se sentou como sendo a rainha, a mais velha, a mais tradicional. Veja, mas ela gerou uma série, um conjunto de doutrinas heréticas antibíblicas. Ela está ali naquele patamar, professa o cristianismo, mas está recheada de doutrinas pagãs. As igrejas evangélicas vão para a mesma situação. Olha, não adoram imagens de esculturas, não se curvam a elas, mas fizeram deuses de seus líderes e a própria igreja se tornou um ídolo para eles. Cada um fala da sua igreja da mesma maneira que o católico fala da igreja católica e diz: eu sou católico, nasci nesta e vou morrer nesta. Você vê o outro dizer: eu sou batista, eu sou presbiteriano, quando na verdade, se você pegar tudo isto é uma porta de engano. Nós sabemos que existem pessoas boas, honestas em todo o sistema denominacional, tanto no catolicismo como no protestantismo. Mas quando você para olhar, nós não estamos aqui para falar de igrejas. Então, não considere nenhuma melhor do que a outra. Como eu estou pregando há anos na televisão e nunca preguei tabernáculo para ninguém, porque eu tenho dito às pessoas que todo o sistema denominacional e todo o sistema religioso do mundo vai passar. Só não passa aquele que faz a vontade do Senhor. Agora, eu sei que há pessoas boas dentro do sistema religioso, dentro das igrejas denominacionais, e eu sei que Deus é que julgará o espírito de cada uma dessas pessoas, porque uma pessoa pode estar numa doutrina errada e ter um espírito correto. Ou seja, uma pessoa estar dentro de um sistema denominacional, mas, no entanto, ter desejo de vida eterna. Então, precisamos ter motivos corretos para alcançarmos um objetivo correto. Eu posso estar na verdade e ter um espírito errado. E uma pessoa estar no engano e ter um espírito correto. E Deus olhará para quem está no engano com o espírito correto e o amará, e Deus repudiará muitas pessoas que até professam estar na verdade,
mas tem um espírito errado. Então nós paramos aqui para entender uma coisa: não é o que quer, não é o que corre, mas aquele que está alinhado. Eu gostaria de chamar a cada crente que está me assistindo para alinhar o seu espírito com a palavra. Jesus, sendo Deus na forma humana, não teve por usurpação ser igual a Deus, era uma pessoa simples, humilde, que amou o seu semelhante e, sobretudo, colocou o plano de Deus em primeiro lugar. Este é um fundamento que nós não podemos nos apartar dele nunca. Com relação ao trato que Jesus deu à liderança da religião, Jesus foi muito duro com aqueles que estavam na frente do povo, porque Jesus os viu como o grande empecilho do reino dos céus. Muita gente pensa que pastores, padres e papa são a bênção do mundo. Na verdade, eles são muitas vezes o empecilho para o reino do céu. Por quê? Porque, na verdade, não entram e não deixam aqueles que querem entrar, entrarem. O povo não pode ser massa de manobra de ninguém. Na verdade, eu não morri por você, seu pastor não morreu, o Papa não morreu, nenhum deles deu a vida por você. O único que deu a vida por nós foi Cristo, e era necessário que ele viesse dos céus, estivesse aqui em carne humana, para nos ensinar o que o Deus realmente quer do homem. Deus quer que você ame a Ele sobre todas as coisas e que aprenda a respeitar o seu semelhante como você mesmo. Você gostaria que eu apontasse o dedo para você e dissesse que você está no inferno? Ou você está indo para o inferno? Você se sentiria bem? Não. Por que as pessoas fazem isto com os outros? Eu estou aqui no programa dizendo a todos: não sou dono da verdade, não faço proselitismo. Eu estou aqui chamando os líderes religiosos para voltarem para o padrão da Bíblia, para olharem e ver que estão ensinando um comportamento que não é o comportamento de Jesus e nem dos seus discípulos, nem dos seus apóstolos. Então eu digo: olha, nunca pedi um centavo para você que está me assistindo, nem para os membros que congregam na minha igreja. Não prego o evangelho por dinheiro. Jesus condenou a liderança por fazer da casa de Deus um comércio, um lugar de ladrões e salteadores. Mas amou o povo que estava sendo vítima daquela situação. Vinha este programa convidar os líderes, os pastores, para examinarem: será que a forma em que você batiza as pessoas é correta? Aprenda de Cristo a ser manso, a ser humilde. Se você olha São Mateus 28, 19 e compara com Atos 2, 38, vamos ser mansos e vamos ser humildes de coração para encontrarmos o descanso. Ou você terá que usar o argumento falso que tanto faz um como o outro, ou você terá que dizer que prefere ficar com Jesus e não com os apóstolos, ou você terá que dizer que Pedro errou, ou você terá que dizer que batismo não salva. Estas são provas cabais que as pessoas não são humildes. Se os líderes reconhecessem que estão errados, não há dificuldade nenhuma em pegar um pouco de farinha de trigo com um pouco de água e fazer um pão asmo e levar para celebrar a ceia do Senhor. Não há dificuldade em pegar uma uva e fazer dela um vinho puro para ministrar a ceia. Qual é a dificuldade que se tem em ter o lava-pés, deitar água numa bacia e lavar os pés do meu irmão e você da sua irmã? Não há. Jesus fez isto e disse: aprenda de mim, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas temos uma sociedade exaltada,
que então, quando não podem obedecer e nunca encontrarão descanso, ou você cauterizou sua consciência em passar por cima das verdades da Bíblia, ou você enganou a você mesmo. Na verdade, se dizem, lavar os pés é apenas um ato de humildade. Então, se é um ato de humildade e você não pratica, você mostra claramente que você tem um espírito exaltado, que você não é manso, que você nunca aprendeu de Cristo e que você tem um espírito diferente daquele no qual o Senhor Jesus viveu. Eu espero continuar falando sobre este assunto. Vamos orar. Pai, ajude a todos nós a tomarmos o caminho verdadeiro da humilhação, o caminho da mansidão e encontrar o descanso que o Senhor propõe. Que coisa maravilhosa é obedecer a Tua palavra. Isto é que descansa as nossas almas. Abençoe a todos que me assistiram, em nome de Jesus. Amém.